Olá, eu sou a Érica Munhoz e você está na Escola Pequenas Empresas, a EPE. O meu propósito aqui é ajudar donos de pequenas empresas a viverem exclusivamente do lucro dos seus negócios. E foi pensando em como eu verdadeiramente poderia ser mais efetiva nesse meu propósito que eu comecei a compartilhar uma série de videoaulas. Todas elas estão baseadas no método MS6, Mentalidade Empreendedora dos Seis Pilares. O método que eu desenvolvi para conquistar a minha independência financeira com a Escola Pequenas Empresas e que eu venho aplicando em todas as minhas mentorias para testar a viabilidade, não só comigo, mas também com os meus alunos e clientes. E hoje eu posso dizer que esse método está na direção certa, porque todos os resultados colhidos até então são surpreendentes. E não são só os meus resultados que provam isso, como eu disse, mas também dos meus mentorados. E hoje é isso que me move, que me tira todos os dias da cama. Minha paixão está aí, em saber que as transformações que eu venho realizando em minha vida podem também mudar a vida de outras pessoas, que ao compartilhar o meu conhecimento, eu posso criar uma comunidade de empreendedores de sucesso, que em breve nós seremos centenas, milhares. Por que eu estou te contando tudo isso? Pois esse é o tema justamente da nossa sétima aula, a aula de hoje, mentalidade empreendedora. Entenda, sem essa mentalidade empreendedora, a sua pequena empresa nunca irá crescer. E o que é pior, provavelmente ela estará fadada à falência. Vou compartilhar isso que eu acabei de dizer aqui no slide. Se você, inclusive, está acompanhando as minhas outras videoaulas, você sabe bem que eu gosto de compartilhar escrito, assim, para você frisar aí na sua mente, né? Essa frase, ela precisa ser entendida, extremamente compreendida por você. Entenda, sem uma mentalidade empreendedora, sua pequena empresa nunca irá crescer. E o que é pior, provavelmente ela estará fadada à falência. Gravou isso na sua cabeça? Entendeu? Compreendeu? Então, vamos sim entender por que a gente precisa dessa mentalidade empreendedora, desse mindset de crescimento, de ter esse espírito empreendedor. Porque se você realmente deseja que o seu negócio dê certo, se você realmente quer viver unicamente dos rendimentos dele, você vai precisar dessa mentalidade empreendedora. Antes da gente prosseguir aqui com o vídeo, responda aí para você, tá? Responda verdadeiramente, seja honesto aí. Essa é verdadeiramente a sua vontade? Você quer mesmo ter uma empresa, né, que seja o retrato daquilo que você enxerga, entende como sucesso? Ou você caiu no empreendedorismo aí de paraquedas, né? E hoje, para você ter uma empresa, é quase que um step para você arranjar um outro emprego, né? Então, você está com uma empresa até que um emprego melhor apareça aí na sua vida, porque você sempre sonhou com um determinado emprego. Ou você imagina que precisa ter uma estabilidade que um concurso público, um cargo público possa te oferecer, né? Que você sente essa necessidade de ter essa estabilidade de um serviço público. Responda. Seja honesto, como eu disse, viu? Seja honesto, honesta aí com você. Tenta ter certeza nessa sua resposta. Porque esse vídeo aqui, ele só vai fazer sentido para quem efetivamente acredita que empreender é o caminho. Agora, se você é aí o paraquedista, né? Ou se você, como eu disse, precisa, acredita, é concurseiro, quer fazer parte de um serviço público, esse vídeo aqui não é para você, não vai fazer sentido nenhum você continuar assistindo. Então, você pode parar de assistir, porque ele não vai ter relevância para você. Combinado? Agora, se você, como eu disse, acredita que empreender pode ser sim o seu caminho, então continue aqui, que aí sim esse vídeo é para você.
Mas vamos lá, vamos entender o que é essa mentalidade empreendedora que eu disse que você tanto vai precisar, né? No meu entendimento, ela é composta basicamente de duas crenças impulsionadoras, ou seja, verdades, né, que a gente acredita com tanta força que elas acabam nos movendo, que elas acabam nos tirando constantemente da nossa zona de conforto. Então, quais são essas duas crenças, Érica? A primeira, né, a que eu, assim, me move, que eu acho que move a todos que querem empreender, é justamente entender que é possível, sim, viver do que amamos. E que empreender pode ser este trampolim, né? Pode ser a forma como você vai conquistar isso. Mas desde que tenhamos o foco no crescimento do nosso negócio. Isso desde o início, desde quando ele começou, né? Então vamos lá, vamos compartilhar aqui para frisar. Qual que é a primeira crença do empreendedorismo? É que nós podemos sim viver do que amamos e empreender pode ser o trampolim para essa conquista, desde que o foco, desde o início, esteja no crescimento do nosso negócio. Então vamos lá, vamos entender um pouco mais sobre isso. E para isso eu acho que eu vou precisar contar um pouquinho aí da minha história, né? Por muitos anos, eu posso dizer que eu fui sim uma intraempreendedora, ou seja, eu estava sempre empreendendo sobre a tutela de outros empresários. Eu até gostava muito do que eu fazia, sabe? Justamente porque eu estava ali sempre aprendendo bastante, e isso sempre me moveu. Mas lá no fundo, eu não me sentia 100% realizada, né? Eu me incomodava muito aí por não conseguir, por exemplo, fazer as coisas da forma como eu realmente acreditava que poderiam dar certo, né? Da forma como eu acreditava que seria o ideal. E é óbvio que a palavra final, né? Por mais que eu tivesse aí cargos de gerência, elas nunca eram minha. A palavra final não era a minha. Então, por vezes, várias vezes, né, eu acabei tendo que fazer coisas que eu discordava, que eu não achava que era assim que funcionava, que não seria, como eu disse antes, né, a forma ideal, a melhor forma. Até que um dia eu venci o meu medo, né? Aquele medo que me paralisava, que um medo que me fazia acreditar que eu precisava daquele emprego para poder ter uma renda, né? Hoje eu já sei, eu já acredito, né, que eu não preciso disso, que eu posso ser sim autora dos meus resultados, né? Que eu entendi de uma vez por todas que essa falsa estabilidade que eu achava que existia, ela não existe, né? Que isso é uma falácia, que até para quem tem um cargo público e acha que tem essa estabilidade, na verdade não tem, ela realmente não existe. O que ocorre, que eu comecei a perceber, é que por muitas vezes, a gente tentando buscar essa tão sonhada estabilidade aí, né, a gente a gente fica, né, amarrado e a gente acaba não nos permitindo fazer aquilo que verdadeiramente a gente ama, aquilo que realmente nos faz bem. Porque culturalmente a gente precisa, né, sentir que tem essa garantia, a gente precisa receber um salário no final do mês. A gente tem muito medo de nos desafiar, né, de enfrentar desafios mesmo, de entender que a gente pode conviver tranquilamente com esses altos e baixos. E eu entendo até que algumas pessoas, né, elas se sentem até bem com os empregos que possuem, como foi o meu caso, como eu disse aqui. Mas às vezes a gente está até amarrado nos horários de trabalho, sabe? Sem uma flexibilidade alguma. E eu sentia isso também, que eu acabava sendo uma prisioneira no tempo das outras pessoas e que eu estava ali vendendo as minhas horas para elas. E hoje eu creio, né, que ao empreender eu posso ganhar muito mais. E além de ter um ganho financeiro muito maior, eu posso ser muito mais feliz. Eu posso ter essa minha tão sonhada independência geográfica e também essa minha independência financeira.
Eu posso viver num mundo de possibilidades, né? Mas aqui, como eu disse lá no início dessa crença, mas é claro que a gente precisa entender e a gente precisa tratar desde o início, né, a nossa empresa com a devida maturidade. Ou seja, a gente precisa entender que ela pode nascer pequena, né? E normalmente é o que a gente recomenda, que ela nasça pequena, mas desde sempre ela precisa ter um sonho grande. Como eu disse, ter essa maturidade, né? Porque se eu pensar diferente disso, do contrário, vai acontecer o quê? Nós continuaremos amarrados. Só que agora nós vamos ficar amarrados, nós vamos ficar presos à nossa própria empresa. Porque se a gente não tiver esse pensamento, né, de crescimento, esse pensamento de que a minha empresa ela tem que já pensar em como ela será grande desde sempre, o nosso negócio ele nunca vai funcionar sem a gente. Ou seja, ele só vai funcionar se eu estiver ali operando. E aí nós vamos passar a ser o quê? Funcionários da nossa própria empresa. E tudo aquilo que a gente desgostava, talvez, sendo empregado, vai acontecer da mesma forma. A gente vai continuar lamentando, a gente vai continuar culpando, né, a tudo e a todos por todos aqueles resultados negativos que a gente está tendo com o nosso negócio. E como eu disse, né, o foco deve ser sempre no crescimento. Você não pode ser um eterno bombeiro, né? Você não pode viver para apagar os incêndios de todos os problemas que vão surgindo aí no dia a dia da sua empresa. Se você se concentrar, né, totalmente no operacional, se você for o técnico aí da sua empresa, ou seja, todo o seu esforço está aí na operação do negócio, quem vai fazer esse seu negócio crescer? Quem vai cuidar da parte estratégica do seu negócio? Então, por isso que desde sempre eu digo, empreender é um esporte coletivo. À medida que você for crescendo, né, você vai ver que você não dá conta de fazer tudo sozinho. Você precisa sim entender de tudo, ter os fundamentos, ter a base, mas você não dá conta de fazer tudo isso sozinho. E que você vai precisar de ajuda, às vezes uma ajuda externa de um consultor, de um mentor para te orientar, mas também uma ajuda, principalmente quando você for crescendo, das pessoas certas, dos colaboradores, das pessoas que vão junto com você, né, crescer o seu negócio. Então, quando eu digo dessa primeira crença de que sim, a gente pode viver do que a gente ama e viver unicamente dos rendimentos disso, ou seja, viver de uma paixão, né? E essa paixão ser rentável, mas desde que a gente tenha aí esse foco no crescimento, eu estou dizendo que essa crença envolve dois pontos fundamentais: paixão e visão. Porque sim, você precisa ter paixão pelo que você faz, sabe? Aquele sangue no olho, aquele tesão, aquele desejo ardente, sabe? Você precisa construir uma empresa que te move, uma empresa que te motive. E se você já tiver aí uma empresa e hoje você estiver pensando assim, gente, eu não gosto dessa minha empresa, eu não sinto isso tudo por minha empresa, eu digo que você tem duas alternativas aí. Ou você vai descobrir na sua empresa, né, essa sua paixão, nessa que você tem na sua empresa atual, você vai tentar identificar, né, o que é minha paixão, o que eu posso fazer para ter esse desejo por ela, sabe? Ou a outra alternativa é que você comece tudo de novo, que você reavalie, que você veja o que você ama, que você veja o que você é bom, que você entenda o que os clientes e o mundo precisam e como você pode ser remunerado, né, a partir da unificação aí desses três itens, desses três círculos aí que eu estava comentando. E, como eu disse, essa seria a sua paixão. O segundo ponto é a visão. Você precisa saber aonde você quer chegar, né? Eu disse aqui no início desse vídeo que eu vou criar uma comunidade de empreendedores de sucesso que nós seremos centenas e milhares. Eu sei muito bem aonde eu quero chegar.
E a gente precisa visualizar isso diariamente, né? Ou seja, como será a sua empresa aí quando ela estiver faturando muito, quando ela estiver aí com esse objetivo que você tanto deseja na prática? Como que você sente isso? Como que você visualiza? Como que será isso? E esse futuro, ele precisa sim estar muito bem definido. Porque se você não sabe o que quer, qualquer coisa serve, qualquer caminho serve, né? Você precisa ter, sim, clareza desse norte. Você precisa, sim, ter também um pensamento a longo prazo. Você vai agindo ali a curto, mas você precisa ter esse pensamento a longo prazo. E para entender aí, né, como que você pode chegar lá e quando você pode chegar lá, eu acho que vem uma segunda crença que também para mim é muito forte, que impulsiona aí essa mentalidade empreendedora, que é entender que nós somos eternos aprendizes. Então, deixa eu compartilhar aqui. É só essa frase simples, mas eu vou compartilhar para você não esquecer. A segunda crença da mentalidade empreendedora é entender que nós somos eternos aprendizes. Érica, o que você está querendo dizer com isso, né? Eu estou dizendo que todos os dias, quando você levantar da sua cama, você tem que levantar com a vontade de aprender algo novo. Você também tem que ter a humildade para entender que nós sabemos muito pouco, principalmente ainda mais nesse mundo que está aí com tantas incertezas, com tantas transformações, não é mesmo? Então, se o mundo está mudando a cada segundo, por que você vai ficar parada aí nas suas certezas, em coisas que não existem? Você precisa questionar isso o tempo inteiro. Você precisa ter suas crenças, mas você precisa entender que elas também podem ser modificadas. E que você precisa, como eu disse também já aqui no vídeo, constantemente sair dessa sua zona de conforto. Veja o que essa pandemia do coronavírus nos provocou. Pelo menos eu entendo que ela deixou claro, principalmente aí para pequenos negócios, né, de que nós precisamos estar em constante adaptação, que nós precisamos estar aí prontos o tempo inteiro. E isso vai sim exigir uma cultura do aprendizado, ou seja, aprender continuamente. Isso exige que a gente faça nos entender, né, que a gente precisa estar constantemente, né, testando novas habilidades, tendo uma nova compreensão, novo conhecimento, nova profundidade emocional, novo saber. E como os nossos negócios, eles são o reflexo do dono, não tem jeito, né? Eles são o reflexo aí das nossas crenças. Se você adotar esse pensamento de crescimento, se você adotar esse pensamento de aprendizado, a sua empresa vai entrar nesse looping de melhoria contínua. Ela vai passar a se sustentar aí em bases sólidas que vão ser capazes de promover a evolução, que vão ser capazes de ter o foco nesse crescimento, no foco na excelência. Porque entenda, né? Ou a sua empresa cresce ou ela morre. E para crescer é preciso aprender sempre. É preciso se modificar sempre. É preciso acompanhar as tendências. Isso vai exigir que você tenha, então, o foco, né, o cliente na centralidade aí do seu negócio. Isso vai exigir que você, em termos do seu negócio, né, tenha um amplo conhecimento sobre quem é o seu cliente, que você realmente saiba, o conheça tão bem, porque nenhuma empresa será bem-sucedida se ela não manter o cliente no centro do seu negócio, né? Entenda de uma vez por todas, a sua empresa não é o produto ou o serviço que ela está vendendo. Ela é o que os seus clientes estão demandando.
Em outros vídeos aqui da videoaulas, dessas videoaulas, né, dessa série, eu já comentei sobre isso, eu já falei muito sobre essa questão. Inclusive, estou deixando aqui o convite para você assisti-los, caso ainda não tenha assistido, porque eu reforço isso sempre, né? E esse entendimento do cliente na centralidade, e ele vai exigir essa questão de entender que nós somos eternos aprendizes, dessa crença da mentalidade empreendedora, de que a gente precisa ter o foco do cliente, a gente precisa usar a lupa do cliente, né? Entender que a sua empresa ela oferece uma solução para o problema que ele possui. Então é isso. Se você não assistiu aos vídeos ainda, assista, porque eles complementam, né, esse entendimento. Aqui eu queria, mais do que até falar dessa questão da centralidade do cliente, da questão de solução, de valor, que eu já tratei em outros vídeos, eu queria basicamente trazer quais são para mim as duas crenças principais, né, as principais aí que movem essa mentalidade empreendedora, que norteiam essa mentalidade empreendedora. É óbvio que existem várias outras crenças e várias delas, né, se derivam aí várias outras ações que você deve fazer para ter essa mentalidade empreendedora, mas que não vem ao caso de eu ficar tratando aqui, porque senão também esse vídeo vai ficar muito extenso. E eu posso trazer aqui em outros vídeos. Mas guarda basicamente primeiro essas duas crenças. Você pode sim viver do que você ama, você pode sim viver unicamente dos rendimentos da sua empresa, desde que você tenha esse pensamento de crescimento, esse entendimento de maturidade desde sempre, desde que a sua empresa desde sempre esteja alicerçada em fundamentos que vão levar ela para o crescimento. E a segunda crença, de que você precisa estar continuamente aprendendo, porque nós somos eternos aprendizes. É isso. Agora, eu preciso te ouvir, eu quero te ouvir. Se eu falei aqui de entender o cliente, né? Então, eu preciso te ouvir. Deixa eu te conhecer mais. Deixa eu saber como eu posso fazer para te trazer para dentro da comunidade de empreendedores de sucesso. O que você tem aí hoje que te trava? De qual suporte você mais precisaria? Deixa eu te conhecer, conta comigo. Então, vem aqui, né, na descrição desse vídeo, depois comenta aqui, deixa seu comentário, deixa sua, tudo que você quiser abordar, comenta aqui, porque será extremamente necessário para que eu possa continuar aqui nessa minha empreitada, como eu disse, né, dessa minha paixão, que é compartilhar esse conhecimento para realmente trazer aí uma comunidade de empreendedores de sucesso. Você quer fazer parte dessa comunidade? Então vem comigo. Se você estiver topando, vem comigo. Combinado? Então é isso. A gente se vê aí num próximo vídeo para a gente tratar de mais assuntos de como nós vamos juntos fazer com que você viva unicamente, né, exclusivamente do lucro do seu negócio. Conte comigo. Até o nosso próximo vídeo.